Boa noite a todos bem-vindos às nossas lives. Estas lives muitas vezes dão o que falar. Da semana passada, algumas pessoas mandaram mensagens dizendo assim: poxa vida, você acertou na mosca, foi muito bom, estava precisando dessa orientação, desse pontozinho. Então, esse é o objetivo das nossas lives: fazer com que nós possamos pensar, possamos olhar mesmo para nós mesmos. Por quê? O que acontece? Muitas vezes nós temos um olhar muito externo, muito para o outro, e esquecemos de ter esse olhar para nós. Ou então, quando nós temos um olhar para nós temos um olhar recriminador. Já pararam para pensar sobre isto? O quanto que nós somos benevolentes com as outras pessoas e o quanto que nós somos recriminadores conosco mesmo? Então, uma coisa assim para pensar. Na sequência de cuidarmos das emoções, nós vamos falar desse olhar que nós temos com relação à nossa pessoa. Muitas vezes nós não confiamos muito em nós. Então nós queremos que as pessoas confiem em nós, que as pessoas nos respeitem, mas muitas vezes nós não confiamos em nós e nós não nos respeitamos. Por quê? Um bom exemplo da ausência de respeito que nós possamos ter conosco é irmos além da nossa capacidade. E este irmos além da nossa capacidade está relacionado muitas vezes ao trabalho, que nós vamos muito além daquilo que nós podemos. Muitas vezes no relacionamento, quando a pessoa nos pede e exige coisas que vai além da nossa capacidade. Familiares, amigos, e quando nós menos percebemos, nós estamos envolvidos com relacionamentos e com pessoas e com situações que são verdadeiros abusos emocionais conosco. E nós permitimos isso. Por que nós permitimos isso? Porque a gente pensa assim: ele vai mudar, foi só desta vez. É minha filha, é meu filho, eu não quis falar bem isto, não foi bem isto. É meu pai, é minha mãe, meus pais já são idosos, então eles não sabem muito bem o que estão falando, e por causa disso agiu dessa maneira. Meu marido estava cansado, estava estressado, ele teve um dia difícil no trabalho e por causa disso ele descontou em mim. Ou então o contrário, né? Nossa, minha esposa trabalha num ambiente tóxico e quando ela chega, então ela desconta, fala grosserias, eu acabo levando no lugar. Porque você sabe mesmo como que acontece isso, né? Nós falamos aquilo que vai no nosso sentimento, que vai na nossa alma, para as pessoas que a gente ama, porque a gente confia naquela pessoa. Ela sabe que a gente está com dificuldade, está com problema, então ela vai segurar as pontas para a gente. Tudo isso é uma coisa real, só que ao fazermos isso, nós estamos nos desrespeitando. Por quê? Porque nós não somos sacos de pancada, em primeiríssimo lugar. Em segundo lugar, um filho, um pai, um irmão, um vizinho, o esposo, a esposa, o chefe, o colega de trabalho, não pode descontar as suas emoções desequilibradas na gente. Nós não podemos transferir esse ping-pong emocional para outra pessoa. Eu não consigo resolver isto, eu estou com dificuldade, mas a dificuldade é minha.
O outro não tem nada com isso. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos desvalorizando, estamos se desrespeitando, estamos indo além da capacidade, indo além daquilo que deveríamos ir e aceitando coisas que não deveríamos aceitar. Ah, mas eu amo esta pessoa. Se eu falar alguma coisa, a pessoa pode ir embora. A pessoa te ama? Porque não parece que a pessoa te ama. Não tenho dúvidas, você está dizendo que ama a pessoa, não se há dúvida com relação a isso, mas a pessoa, você ama a pessoa, mas a pessoa te ama porque a pessoa está te desrespeitando, está te transformando num saco de pancadas. E nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Ah, mas quando nós estamos num relacionamento, nós não esperávamos que seria desta maneira. Não, quando estávamos ali no namoro, era uma coisa linda, maravilhosa. Ou então, minha mãe e o meu pai têm problemas, o meu familiar tem problemas, o meu filho é muito difícil. Tudo isso é uma grande realidade, mas todas as dificuldades que acontecem conosco, nós temos que ter o cuidado de não permitir que a pessoa invada o nosso livre-arbítrio, invada o nosso espaço e o desrespeito da nossa pessoa. E da mesma maneira que nós não podemos fazer isso com a pessoa. Então, esse limite até onde eu me valorizo, até onde eu valorizo a pessoa, e esse limite onde eu supervalorizo a outra pessoa e eu me desvalorizo, eu desequilibro as minhas emoções. E ao desequilibrar as minhas emoções, eu vou desenvolver um estado de neurose. Nós desenvolvemos histerias, nós desenvolvemos doenças, nós desenvolvemos psicoses, nós desenvolvemos transtornos. E nós ficamos doentes. E muitas vezes a doença que nós estamos sentindo, ou o transtorno que nós estamos sentindo, ou o desequilíbrio emocional que nós estamos sentindo, é uma falta de limites. Nós não estamos colocando limite na pessoa que está agindo sobre nós. E isto vale para todas as coisas. Vale para o que chegou, vale para o que partiu, vale para o que está próximo e vale para o que está longe. Vale para a pessoa que você mais ama e para a pessoa que você odeia. Ou vale para a pessoa que também te odeia. Então, limites, a liberdade e os limites andam de mãos dadas. E nós temos que compreendermos isso. Porque o que está acontecendo? Nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas estão perdendo a base dos limites. As pessoas estão ultrapassando, estão invadindo o espaço da outra pessoa, está desrespeitando a outra pessoa. A outra pessoa não pode muitas vezes divulgar o que pensa e o que sente. Isso se transforma numa arma. Ela não pode dizer para a pessoa que convive próximo dela como que ela se sente, porque isso vira uma arma. A pessoa vai utilizar as palavras para ferir e para magoar. Isso é falta de respeito. E isso é falta de se autorrespeitar. Quando nós estamos falando de emoções, nós temos que pensar e temos que lembrar que nós somos pessoas inteiras. E somos pessoas íntegras. E somos pessoas que sabemos lidar com as leis
do lugar em que você vive. Então você vive no Brasil, você sabe lidar com as leis do Brasil, você respeita as leis do seu país. E essas leis que você respeita, o outro está respeitando, mas o outro deixa de respeitar para você. Ou você olha, por exemplo, você está na rua e você olha o seu companheiro, a sua companheira tratar super bem a outra pessoa e te trata muito mal. Briga com você, grita com você, xinga você, te coloca numa posição de inferioridade, te desliga a sua condição de ser, classifica você dentro de alguns animais. Cita-se alguns animais, o mais comum e o mais utilizável é o burro. É que você é muito burro ou muito burra. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos ultrapassando esse limite. E nós precisamos prestar atenção nisso quando nós estamos deixando a outra pessoa fazer isso. E muitas vezes a pessoa maltrata e humilha sem utilizar nenhuma dessas palavras. A pessoa diz algo parecido com isso: você é minha mãe. E eu te amo, e eu te respeito, eu gosto muito de você, eu não poderia ter escolhido uma mãe melhor. Mas você já prestou atenção que você está sempre arrumando problemas? Ou que você sempre causa problemas para nós? Ou que você não é capaz de tomar uma decisão? Ou entende que a pessoa está ultrapassando os limites, mas não está. Aparentemente a pessoa está te valorizando, está dizendo que você é muito, muito bom. Eu me lembro de uma situação que a pessoa falava mais ou menos assim para mim, mais ou menos isso. Ah, Sônia, você é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa de uma capacidade incrível, só não sabe usar. O que essa pessoa estava me chamando? De burra de uma maneira bem delicada, né? Bem gentil, bem diferenciada. E muitas vezes a gente não percebe essa sutileza por trás das palavras. Nós temos que prestar atenção nisso quando é o nosso chefe, quando é o nosso colega de trabalho, quando é o nosso patrão, quando é o nosso companheiro, quando é a nossa companheira, quando são os nossos filhos, quando são os nossos irmãos. Nós precisamos perceber essa nitidez daquilo que a pessoa está falando do que ela está nos chamando. Porque nós temos uma essência enquanto personalidade, e essa essência enquanto personalidade é aquilo que nós somos. E essa essência daquilo que nós somos, ela é uma figura, ela é uma característica, uma essência, onde nenhum outro ser tem acesso. Não adianta a gente dizer assim, mas eu conheço tanto fulano, nossa, sei decore salteado fulano. Você quer saber de fulano? Conversa comigo. Isso é uma ilusão. Nós não conhecemos esta pessoa neste sentido. Por quê? Porque aquilo que nós somos, e todos nós temos essa essência é sua. Eu costumo brincar da seguinte maneira: é uma brincadeira, mas é uma realidade. Que aquilo que nós somos, só nós mesmos, e se você tem crenças em Deus, você e Deus é que sabe o que você é. Mas ninguém sabe o que você é. Por quê? Porque isto é uma qualidade e uma condição sua e não dá para definir, não dá para qualificar. Eu posso deduzir que a pessoa pensa, sente ou age de tal maneira, mas aquilo que eu estou deduzindo não é a pessoa. Nossa, Sônia, complicou agora. Então, o que é que nós conhecemos da outra pessoa? Nós conhecemos aquilo que a pessoa
pensa que é, aquilo que a pessoa projeta, aquilo que a pessoa introjeta, aquilo que a pessoa transmite para o outro. Então nós transmitimos para outra pessoa, essas personas que nós transmitimos para outra pessoa. Então nós vamos falar, nossa, Soninha é assim, é assada, é extrovertido, é alegre, chegou chegando, tem um temperamento alegre, tá na casa do temperamento da de extroversão, é sanguíneo, chega chegando, chega brincando, já vai conversando com um, vai conversando com outro. Isto é aquilo que a gente projeta, é aquilo que a gente pensa que é aquilo que nós deduzimos de nós mesmos, é aquilo que nós damos significado para nós mesmos. Então, nós sentimos alguma coisa e nesse momento em que nós sentimos isso, nós vamos transmitir isso. A interpretação que nós vamos fazer disso, nós vamos transmitir para outra pessoa. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de realidade. E o mundo de realidade que nós vivemos é aquilo que nós vamos realizando e projetando o tempo todo. Mas ele não é aquilo que você realmente é aquilo que você constrói. E é aquilo que todo mundo constrói. Só que nós estamos perdendo essa característica quando nós permitimos que a outra pessoa invada a nossa essência, invade a nossa condição de ser. Porque quando nós projetamos para a outra pessoa, quando nós fazemos esse projeto para a outra pessoa vai ter uma ideia, vai ter um pensamento com relação a nós. Então, nossa, a Soninha é alegre, ela chega chegando, ela chega brincando, ela chega cumprimentando. Essa é a ideia que o outro tem, ele projeta essa ideia de volta. Ah, fulano, beltrano e ciclano pensa que eu sou extrovertido, que eu sou brincalhão, que eu faço isso, é o meu temperamento sanguíneo que faz isso, meu temperamento de brincar, de alegria e de felicidade. Mas quando eu estiver com dor, quando eu estiver angustiada, quando eu estiver triste, quando eu estiver em sofrimento, no fundo, na minha mais profunda raiz, eu é que vou saber e eu que vou projetar essa quantidade. Por isso que nós não podemos permitir que a pessoa invada o nosso espaço, porque senão nós ficamos em sofrimento permanente. Nós estamos sempre angustiados. E a angústia, gente, é uma dor real. É uma dor um afeto que provoca uma dor real. Então a gente vai começar a criar o quê? Persona, máscara. Faz de conta que eu estou feliz, mas eu estou com dor porque a pessoa está humilhando, porque a pessoa está pisando, porque a pessoa está me criticando. Nada do que eu faço é certo. Eu começo a criar uma fantasia, eu começo a viver uma fantasia, eu começo a viver num estado de psicose. Eu crio um mundo maravilhoso, Mágico de Oz, né? Quem que já assistiu o Mágico de Oz? Eu crio o mundo de Dorothy. Então eu vou criar vou criar personagens. Para minha covardia, um leão sem coração, o homem de lata que não tinha coração, o leão que era covarde, né? Então tem um leão dentro de mim, mas ele é covarde. Eu sou um homem de lata, quero ter um coração, sou um espantalho. Eu não lembro bem os personagens, mas é isso que nós estamos vivendo. E quando nós estamos vivendo isto, estamos nesse mundo de psicose, nesse mundo de fantasia, de criação. Por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso para nos proteger. E por que nós estamos nos protegendo? Porque as pessoas próximas de nós, que deveriam nos amar, que deveriam nos respeitar e que nós deveríamos ter uma troca, um carisma, está invadindo demais, está indo longe demais. E nós estamos permitindo que ela vá longe demais. Uma das coisas mais delicada e mais triste das emoções é quando a outra pessoa deseja que a outra vá mal. Que a outra pessoa, nós amaldiçoamos a pessoa. O que é uma maldição?
A maldição é quando nós desejamos que a outra pessoa vá mal. A ação do mal. Maldição, a ação do mal. A nossa palavra é uma ação negativa sobre a outra pessoa. As nossas ações são coisas negativas sobre a outra pessoa. Tomara que essa pessoa quebre a cara. Tomara que não vença. Tomara que não chegue a lugar nenhum. Tomara que seja um Zé à esquerda. Eu desejo mesmo que ele seja muito, 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 muito repreendido. E por que nós estamos fazendo isso? Na base psicanalista, a gente está dizendo isso, que é uma ação de perversidade nossa. Todos nós carregamos ação de perversidade quando nós estamos desejando o mal para outra pessoa. E se a outra pessoa recebe esse impacto vibratório, recebe essa energia, porque a pessoa está emitindo uma energia, recebe essa energia e essa pessoa não está pronta, não está protegida, ela já tem uma ideia, uma introjeção dela mais diferenciada. Vou dar um exemplo. A pessoa desejou esse mal para a outra pessoa, fez essa ação negativa sobre a outra pessoa, mas a outra pessoa já tem uma insegurança, já tem um pouco de baixa autoestima, já tem um pouco de medo, de temor diante da vida. Essa pessoa não consegue reagir, esse impacto não consegue reagir. E por que a gente está dizendo isso? Porque isso é um trauma e desamparo, e quando nós entramos num trauma e num desamparo, nós não conseguimos reagir. Por que nós não conseguimos reagir? Porque nós começamos a acreditar que aquela ideia, que aquela projeção da pessoa pode ser verdade. E no exato instante que a gente acreditar que aquilo é verdade, passa a fazer verdade conosco, passa a circular, passa a ser a nossa verdade. E nós começamos um desequilíbrio, as nossas coisas não vai. Uma vez uma pessoa disse assim para mim: nossa, na minha casa tudo quebra, tudo queima, tudo estraga. Eu quero agora começar a guardar um pouco de dinheiro, mas todas as vezes que eu penso nisso, uma coisa quebra, uma coisa queima, acontece um problema, acontece outro, e eu não sei por que isso acontece. Eu acho que isso está acontecendo comigo porque está dando tudo de errado, porque eu acho que tem gente desejando que eu vá me afunde cada vez mais. E a pessoa falava aquilo com tanta verdade que não adianta, qualquer coisa que eu falasse para aquela pessoa não iria resolver. Por quê? Porque ela acreditava que aquilo era verdade. E quando nós acreditamos que uma coisa é verdade, o nosso eu ele vai agir como se aquilo fosse verdade. A nossa pulsão de vida vai assumir aquilo. E quando ele assume aquilo, você fica girando e criando as coisas dentro desse estado de negatividade, esse viés da negatividade, como diz na neurociência. Ela, puxa vida, tudo que eu faço dá errado. Eu passo a acreditar que eu sou móvel das coisas erradas que acontecem comigo. Por que eu passo a acreditar? Porque a pessoa projetou tanto, ela usou um mecanismo de defesa, é um mecanismo de defesa, já falei nisso, Nilay. Ela usou com tanta força esse mecanismo de defesa em cima e eu comprei aquilo. E isso, gente, é igualzinho irmos numa feira, tem 10 barracas de pastéis. Pastel é tudo igual em qualquer lugar. Porque a massa é única, só tem uma receita para a massa. O que difere de um pastel do outro é o recheio. Então, eu brinco que o pastel é tudo igual, o que difere é o recheio. O recheio ele difere porque cada pessoa vai fazer esse tempero de uma maneira ou de outra. Se você é uma pessoa que gosta de pastel de vento, se você comprar na barraca B, A, C ou D, não vai fazer diferença nenhuma, porque você vai comprar a mesma massa, a mesma coisa. Por quê? Porque você está comprando um pastel sem recheio.
E aí você vai dar um valor para aquilo de acordo com aquilo que você sente. Pelo quê? Pelo seu sentido. O seu olhar, da barraca é maior, o cheiro, o óleo foi trocado, é mais limpo, é isso e aquele outro. Essas coisas que você coloca dos seus 5 sentidos na compra é que vai dar um valor. É o que vai dar a precificação de aquilo ser verdade, daquilo ser bom, daquilo não ser bom, daquilo não ser verdade. E a pessoa não percebe isso. Com o pensamento, com o trauma, com a energia, com a vibração da outra pessoa, é a mesma coisa. Então a pessoa diz que você não vai vencer, e se você acredita que você não vai vencer, você não vai vencer. A pessoa diz que você, aquelas palavras lindas que eu disse, nossa, você é tão inteligente, mas você só não sabe usar, e se você acredita que não sabe usar a sua inteligência, você empacotou, você comprou aquilo. É como ir lá na feira e escolher a barraca de pastel. O recheio A, o recheio B, o recheio C. Então, nós precisamos tomar o cuidado do que é que as pessoas emitem para a gente. Precisamos, porque uma pessoa pode falar muito negativamente de nós, ela pode depreciar a nossa pessoa. E quando ela deprecia a nossa pessoa, tem várias pessoas tomando uma decisão se nós somos ou não uma pessoa boa e adequada. Mas nós também precisamos tomar um cuidado muito grande se nós não estamos comprando gato por lebre. Ou seja, nós sabemos que somos que temos um pedigree, que somos uma pessoa capaz, que somos uma pessoa inteligente, que somos uma pessoa que podemos vencer qualquer situação, mas estamos acreditando naquilo que nós estamos comprando. Estamos comprando uma coisa ruim nesse grande mercado chamado sociedade, que é um mercado enorme e que agora é terra de ninguém. Porque agora nós temos muito mais acessos e muito mais informações. Mas, Sônia, e se a pessoa que está falando isso de nós é uma pessoa que tem um sentimento, que tem uma mágoa com relação à nossa pessoa? É impossível, gente, para uma coisa, é impossível nós termos só amigos. É impossível nós termos só pessoas que nos amam. Porque nós sempre vamos encontrar pessoas que por algum motivo não vai com a nossa carinha, não faz, não passa, não satisfaz. E nós vamos encontrar também, nós teremos também, pessoas que tinham um sentimento muito grande por nós e que por um motivo ou por outro, esse sentimento foi magoado, foi ferido. E esse sentimento magoado e ferido faz com que a pessoa venda uma imagem muito negativa de nós. Tem um ditado, eu acho que todos os estados do Brasil têm esse ditado: quem põe defeito quer comprar. O grande problema é que a gente esquece disso, que quem está pondo defeito quer comprar, né? Então tá depreciando para baixar o preço, para fazer a pechincha de mercado. Então eu vou falar, não, isso aqui tem um defeitinho, tem uma rachadura aqui, quanto que você vai dar de desconto? Para a nossa qualidade de pessoa é a mesma coisa. A pessoa está fazendo uma crítica muito grande é porque essa pessoa está despeitada com relação a nós, ela está magoada, ela está ferida, porque ela acha que aquela pessoa deveria agir de outra maneira, e essa pessoa não está agindo mais da maneira dela. E quando você não está mais dançando conforme a música, quando você está fazendo a sua música, você tem que estar pronto para os que vão aplaudir, mas também tem que estar pronto para os que vão criticar. Agora, veja bem, gente, presta bem atenção numa coisa. Quem está bem, quem está feliz, quem deseja o seu sucesso, quem não vai perder tempo para te criticar.
Não vai perder, não vai te magoar, não vai te ferir. Grande maioria das pessoas que te fere, ou que te tenta ferir, ou que te tenta criticar, está apenas nesse trauma e nesse desamparo. Ou está magoado, ou está ferido, ou quer te manipular, ou você não está dançando mais conforme a música, ou você não deixa mais essa pessoa abusar de você, ou você passou a se autorrespeitar, passou a se valorizar. Precifique-se, gente. Por favor, se valorize. Porque o que acontece? Nós vamos perdendo o nosso valor. Qualquer pessoa pode falar o que quiser da gente. Ah, é isso mesmo. Não, não é assim. Ah, mas sabe o que é? Eu não tenho muito dinheiro, eu não sou rico, eu não tenho uma empresa, eu não sou uma pessoa de sucesso. Você não tem o que você almeja, o que você deseja, o que você acha que é sucesso. Mas você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa viva, você é uma pessoa que tem que ser respeitada, você é uma pessoa sui generis, não existe dois igual você. Não existe cópia, não existe lado negativo, não existe crônica. E é isso que a gente vai esquecendo. Vai esquecendo e nós vamos vivendo uma realidade virtual e achando que essa realidade virtual é que faz a nossa vida. Quando o nosso eu emite a sua energia, emite a sua ação, mas ele não tem uma finalidade, ele não tem para onde ir, ele não encontra um respaldo, ele não encontra um objeto amado, ele retorna para você mesmo. E quando ele retorna para você mesmo, você entra em caos, porque a nossa pulsão de vida não pode ficar retornando para nós, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter um direcionamento. A nossa ação vai para um objeto amado. Esse objeto amado pode ser pessoas, pode ser um trabalho, pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser uma árvore, pode ser qualquer coisa, mas ele teve um destino. Se ele teve um destino e você teve um prazer, você ficou feliz com aquilo, você praticou uma realização. Você se sente realizado. Nossa, que coisa maravilhosa, eu estou realizado. É igual aquela situação de que você chega num lugar assim e você vai comer um prato, vai experimentar um prato novo. E você olha para o prato assim e fala assim, nossa, que coisa mais linda, é isso que eu desejo. Aí você olha para ele assim e você coloca na boca e você diz, ai, que delícia, isso é divino, é o manjar dos deuses. O que é isso, gente? É o seu prazer. Você encontrou o objeto amado, você se realizou naquilo. Pode se decepcionar também. Pode se decepcionar também. Nós fizemos uma viagem recente e tinha um prato que era um tal de espaguete carbonara, acho que é isso. Acho que é esse o nome, não me lembro muito bem o tal do negócio. E eu sempre vi as pessoas fazendo ou falando desse bendito prato, e aí eu fiquei olhando assim, o prato, o negócio assim, né? Você não quer experimentar, Soninha? Minha amiga falou, eu falei, de jeito nenhum, isso tem ovo cru, mas pode ser o prato mais caro do mundo. Eu não vou provar esse treco, você entendeu? E aí é isso. Então não é o meu objeto do prazer. Não vai ter um respaldo. Não vou dar uma ação, não vou direcionar para isso. E isso é para muitas coisas, e principalmente para as nossas emoções. E principalmente com relação a outra pessoa. Quem está conosco, nós precisamos dar impacto de valorização. Se eu só critico a outra pessoa, se eu só cobro, se eu só exijo, eu estou desrespeitando aquela pessoa e também estou me desrespeitando. Porque ao mesmo tempo que eu estou causando um trauma e um desamparo na vida daquela pessoa, aquela pessoa vai causar um trauma e um desamparo na minha vida. Por quê?
porque ao atacá-la, eu dou o direito de ela me atacar. Ela também vai me atacar. E lógico que a hora que ela me atacar, eu não vou gostar. E nós não podemos ser a voz da razão. Só eu tenho a verdade. Eu sou o grande guru da verdade. Gente, não existe o grande guru da verdade. Cada um de nós temos um pouco de conhecimento, de entendimento, e eu preciso ser maleável para me associar a outra pessoa e aumentar esse rol de verdade, aumentar essa emoção para o prazer e para o desprazer. Ou pelo prazer ou pelo desprazer. Então nós precisamos fazer isso. E quando nós direcionamos essa palavra que eu disse, a ação do mal, esse trauma, esse desamparo, está relacionado com a inveja. Só que o que nós temos? Nós temos uma ideia equivocada da inveja. A inveja para nós é aquilo que a gente aprende dos nossos familiares ou das nossas crenças religiosas, coisa parecida, que a pessoa está invejando o que a gente tem. Isso não é inveja. A pessoa não está invejando o que você tem. A inveja é quando a pessoa não quer que você realize-se, que você cresça, que você se desenvolva, que você se torne algo melhor do que você realmente é. Eu vou impedir isso, eu vou tentar impedir isto. E isto é uma realidade, você vai encontrar isso na psicologia, na psicanálise, quando você está impedindo ou você está tentando impedir que a outra pessoa reconheça o seu próprio valor, se exerça o seu próprio valor, exerça o seu exercício natural e normal do seu ego, de escolher entre os seus instintos, escolher dentro das suas leis, do seu superego, e tomar uma decisão de que eu fiz a melhor escolha, eu pensei na melhor escolha. Eu arco com as consequências da minha escolha, porque eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu direciono todo o meu poder de ego, toda a minha energia, todo esse fluxo, toda essa pulsão, eu dirijo, eu transfiro para o outro, eu me autoanulo. Então a gente vai chamar isso de ego vazio. A pessoa não tem mais ego, ela não funciona, ela fica esperando o outro, desenhando no outro, buscando no outro, ela precisa se realizar no outro. E quando ela precisa se realizar no outro, ela vai fazer, a gente chama de vampiros psíquicos. O que são os vampiros psíquicos? São os grandes vampiros, a lenda do vampiro. A pessoa fica tentando ser feliz na emoção e na solução do outro, explorando o outro. Por isso nós precisamos ficar atento. Na lenda do vampiro, o vampiro só entra na casa da pessoa se ele for convidado. Se ele não for convidado, ele não entra. E nas nossas emoções, na nossa psique, o outro só entra na nossa casa emocional, ele só entra na nossa estrutura emocional se nós convidamos, se nós permitimos. Fora disso, ele não vai entrar, você vai ter uma proteção, você vai reconhecer essa pessoa, você vai colocar. Lembra quando a gente, não sei, eu acredito que aqui todo mundo lembra dessa brincadeira, porque não tem pessoas bastante jovens aqui, que talvez a Ana, a Sueli, talvez a Sil também, acredito, não sei se conhecia essa brincadeira, mas quando a gente era bem jovem, bem adolescente, bem pré-adolescente mesmo, e a gente estava brigando, os coleguinhas na escola estavam brigando, o que a gente fazia? Pegava um caco de telha, qualquer coisa, arriscava do chão, passa daqui se você tiver coragem, vem, bate aqui se você tiver coragem, passa pro lado de cá, se você for homem, se você for mulher, você vai ver o que vai acontecer. Então a gente delimitava, fazia o limite. Se você tiver coragem, passa do lado de cá. Hoje a gente está precisando fazer um pouco disso emocionalmente, colocar esse limite, avisar a pessoa, daqui você não passa, daqui você é muito legal, vou conviver com você. Olha,
Não dá para a gente descartar filhos. Filhos não são bonecos reborns. Você não coloca lá no berço e só quando você tiver vontade de brincar de novo é que você vai pegar lá. Filhos são pessoas, são emocionais, são precisas, então não dá. Então você não descarta filhos, você não descarta pais, você não descarta. A única coisa que a gente fala que dá para trocar é marido e mulher. Né? O restante não dá para fazer muito disso. Você não troca pais, você não troca filhos, você não troca irmãos. Gostaria muito que você fosse meu irmão. Nossa, você é meu irmão de coração. Ele é seu irmão de coração, você não consegue trocar. Ele não vai ser seu irmão de consanguíneo igual é o seu irmão que você não quer. Só que nós podemos demarcar, dar limites. Dar limites. E quando nós damos limites, nós vamos viver melhor, nós vamos viver em paz, nós vamos ter tempo para nós vamos entender, nós vamos nos respeitar, então nós vamos nos valorizar, sermos essas pessoas, essa joia rara, essa condição de sui generis que nós precisamos ser. Então, quando nós aprendemos isso, fica mais fácil lidar. Isso significa viver num paraíso. Gente, viver num paraíso sem dificuldade, sem problemas, é utopia. Eu não estou falando de utopia, eu estou falando da possibilidade de se viver bem, de conseguir resolver as coisas onde a gente se valoriza, se coloca limites, dá limites para a outra pessoa, para que essa pessoa nos respeite. É o risquinho lá no chão. Passe para o lado de cá se você tiver coragem. Bem, vá daqui para ver se você tiver coragem. Então, é essa situação que nós precisamos lembrarmos de fazer e de pensar. Os microfones estão abertos, podem perguntar. Fiquem à vontade, um por vez, por favor. Todo mundo dando risada, né? Júlia rindo. Vamos lá. Estou pronta aqui para as perguntas. Eu queria fazer um comentário, Sônia, sobre esse assunto aí. Você sabe que eu já passei por tudo isso, sabe? De a pessoa desejar, você vai mal mesmo, você é isso, você é aquilo, né? Aquele animalzinho burro, que não tem nada de burro. Mas, isso já eu comprava, sabe, essa situação como verdadeira. Que isso, teve um episódio que acontecia comigo, faz o quê? Uns 35 anos, mais ou menos, 34. Eu, antigamente, não tinha GPS para a gente ir para São Paulo. E eu precisava ir para São Paulo, levar o Jonas com bronquite. E então eu sofria porque eu tinha medo de se perder, nunca mais achar o caminho de casa, sabe? E isso era projetado em mim, sabe? Falava, você vai se perder lá, nunca mais você acha o caminho de casa. Nossa! Mas isso, o que acontece? Hoje em dia eu vejo tanto que a pessoa, você pode dizer, vá, você consegue, você dá conta, tá cheio de placas, e dá um ânimo para a pessoa, né? E o tanto que faz mal para o sentimento da pessoa, desejar que vai mal, você vai se perder, você vai se lascar. Só que isso deixa sequelas irreversíveis na vida da gente. A gente tem essas sequelas e isso é algo assim, que claro que eu já superei tudo, mas isso fica. Então, para quem está passando por isso ou já passou, tem que tomar cuidado e não deixar que isso, sabe, não comprar, não dar recibo dessas coisas, porque isso depois a sequela vai ficar, tá certo? E era isso que eu queria comentar, porque é tudo realmente, parece que foi para mim essa live, Sônia. Parece que foi tudo para mim. Tá?
A pessoa, ela realmente, essa história aí é bem interessante, porque ela realmente precisava levar para fazer uma tentativa de melhorar o bronquite, e você vai se perder, você nunca mais acha, você vai morrer, você vai cair da ponte, você vai... Criatura de Deus! É verdade, eu acreditava, sabe? Eu levava, Sônia, enchia o tanque do meu Opala, que eu tinha um Opala, e levava dinheiro para encher mais 2 tanques, sabe? Que eu falava assim, se eu me perder, eu encho o tanque, depois eu encho o tanque de novo. Não é possível que com 3 tanques eu não ache um caminho de volta. Olha que paranoia, né? Em lugares que eu já fui levar o Jonas para benzer, que hoje eu não sei mais, sabe? Ah, lá em tal lugar assim, assim. Aí eu achava, não sei como, depois hoje nem sei mais aonde que é, sabe? Mas a gente vai, né? A gente vai. Entenderam, gente, a importância de não comprar. Quando você compra, a projeção do outro é um mecanismo de defesa do outro, ele projeta para você. Só que você não precisa comprar. Não é a feira lá da coisa que você vai escolher. Você não precisa comprar. Devolve. Não, muito obrigado. Isso eu não quero. Isso é seu, não é meu. É o limite. É devolver isso. Não acreditar nisso e não comprar isso. Sim, Ana Laís, é mais difícil de a gente colocar limites para as pessoas que são sutis em manipulação. Por isso que eu dei o exemplo. O que a pessoa fazia comigo? Ela dizia assim: ai, Sônia, mas você é muito inteligente, é inacreditável como que você é inteligente. Puxa vida, é admirável a sua inteligência, mas você não sabe usar. Então ela também estava me chamando de burrinha, burralda ou qualquer outra coisa, e por um período você fica acreditando, fala, nossa, que coisa, né? Eu sou tão inteligente, eu não consigo me movimentar, eu não consigo sair disso. Por quê? Porque eu não sei usar a minha inteligência. Até que um dia eu fiz a seguinte pergunta para mim: ah, bom, eu não sei utilizar. E como que utiliza isso? E a hora que a pessoa falou de novo, eu disse: muito bem, você está certo. Eu não sei utilizar. Então, como é que eu utilizo a minha inteligência? Porque se você acha que eu não sei utilizar, você deve ter a receita, deve ter a fórmula de como que eu devo utilizar. E a pessoa bateu em retirada, né? Porque era só uma forma de te manipular, uma forma de te depreciar. E a partir daí eu aprendi que você não compra esse tipo de coisa. Não compra mesmo. É ficar atento, Ana, é observar, é sentir as palavras, ver a significação das palavras. A pessoa está falando tal coisa, mas o que isso quer dizer? O que isso significa? E aí a gente pega essas coisas e consegue sair. Pode perguntar, gente, o microfone está aberto. Ô, Sônia, Oi? eu acredito que esse tipo de comportamento é insegurança da própria pessoa, da outra pessoa. Eu não consigo usar a minha inteligência, a Sônia consegue, então eu não posso permitir que ela seja superior a mim. Só que a gente demora um tempo para descobrir isso, mas hoje eu entendo que é exatamente isso, é o medo de ficar inferior, de ser inferior, então ele te ataca. Exato. Pensa A melhor assim, não sei. é o ataque. O que a gente fala? Tem muitas pessoas que são especialistas em Maquiavel. Maquiavélico, não tem nada de feio e de ruim nisso. É Nicolau Maquiavel. Escreveu um livro que chamou O Príncipe, e os políticos, lobistas, os metidos a bestas liam esse livro para. Eu estou falando isso de acordo com a pessoa que fazia isso, para dar insignificância a outra pessoa. Então você não precisa ser inteligente, basta parecer que é. Você não precisa de tal coisa, basta você parecer. Então quando a pessoa não é o que ela diz que é, ela tem que depreciar a outra pessoa. Uma das coisas mais
comuns e mais naturais que existe, principalmente se a pessoa utiliza da manipulação, que tem traços marcantes de narcisismo e outras coisas, o que essa pessoa faz? Estou dizendo que a pessoa tem transtorno de narcisismo, estou dizendo que ela tem traços marcantes de narcisismo. Ela deprecia a outra pessoa porque ela quer comprar a outra pessoa, ela quer a outra pessoa, ela quer ter posse da outra pessoa, ela deseja que aquela pessoa dance a música conforme ela toca, principalmente se ela tem ou teve essa pessoa por um período sobre o seu domínio. Então ela deprecia a pessoa, e ela deprecia a pessoa de tal maneira que a pessoa passa a acreditar que aquilo é verdade. Então as coisas em torno dela passam a ser muito difícil. Por que passa a ser muito difícil? E aí ela começa, eu realmente devo ser a si mesmo. Ela começa a achar que não está funcionando, que está doente. Ela começa a achar que está com uma perseguição, num estado de uma obsessão espiritual, e aí ela começa a procurar soluções em todos os lugares, porque ela começa realmente a acreditar naquilo. E isso não é a realidade dela. E aí a pessoa está fazendo o quê? E aí ela fica fragilizada. Por que ela fica fragilizada? Porque ela passa a acreditar que aquilo é verdade, como você falou. E como ela acredita que aquilo é verdade, a outra pessoa não precisa fazer mais nada. Toda a desgraceira em torno dela é ela mesma que vai fazer agora, porque ela comprou. Não é mais a pessoa. Você viu? Eu enchia o tanque e levava dinheiro para mais 2 tanques de gasolina. Por quê? Porque ela mesma acreditava que ela ia se perder. A outra pessoa não estava falando mais, mas ela mesma acreditava. Então aí tudo que está de ruim, tudo que está acontecendo de ruim, é ela mesma que está fazendo. Porque ela acredita naquela irrealidade, acredita naquilo que foi dado como verdade. Mais alguma pergunta? Não? Não, Júlio? Não? Bem, então vou passar para o Antônio, o professor. A Gleice está assim, a semana passada ela disse que ela vai ter que fazer 3 anos de terapia para dissolver a live da semana passada. E pelo jeito é mais 3 anos. Aposta que lá vai uns 10, 15 anos junto. Beleza. Vamos lá, professor, é sua. A culpa é de quem manipula ou de quem é manipulado? Dos dois, Ana. O que manipula tem a responsabilidade dele, e o que acredita passa a ter responsabilidade, porque ele vai começar a fazer coisas em cima daquilo que ele comprou como verdadeiro. É a história do pastelzinho lá que eu falei. Pastel é tudo igual. O que muda é o recheio. A massa é tudo igual. O que muda é o recheio. Se eu compro aquilo como de valor, os dois passam a ter responsabilidade diante da situação. O que vendeu e o que comprou. Né? Pode falar, professor. Esse tal de professor é culpa da Grace, viu? A Grace que é culpada por isso. Essa história não existia. Estou falando que eu preciso de mais terapia, ele não me deixa em paz, olha aí. Mas eu acompanhei com interesse as colocações da Sônia e as perguntas de vocês. E dentro dos vários exemplos, a Sônia sempre está apontando na live que a gente está buscando sempre, ou deve buscar sempre, a melhoria em nós mesmos, né? De uma forma ou de outra. O nosso processo é de melhoria. Só que quando nós começamos a buscar essa melhoria, até anotei aqui, nós vamos atrair críticas, meus amigos e minhas amigas. E se nós não estivermos preparados para sermos ridicularizados, veja a Lia, ridicularizada, porque o verbo daquele que critica, ele é um verbo, é um falar de desmoralização, de
tornar a pessoa totalmente vulnerável à sua. Também nós somos colocados diante de determinadas ameaças. E quando não somos condenados, pelo simples fato de queremos melhorar. Porque ao melhorar nós adquirimos maturidade e temos a tendência de sair das mãos daquele que nos dá um limite que já não aceitamos mais. Então a live apronta para isso. E é o interessante que essas pessoas que fazem isso são pessoas que já foram submetidas a esse tipo de coisa, baixaram seus padrões de espiritualidade, de crescimento e tentam conquistar o que está à sua volta. Agora, quem estabelece o limite daquele que está procurando melhorar e atraindo esse olhar crítico é aquele que está na busca da melhoria. É ele que estabelece o limite, porque ele está saindo do cerco. Ele está saindo do curral que o outro colocou. E aí cai no que a Ana traçou e a Sônia abordou bem rapidinho, a questão do narcisista, que é extremamente hábil em manipulação. Não cabe aqui a gente aprofundar isso. Mas se nós entendermos que a capacidade, a potencialidade e o arrojo da coragem para seguir adiante, você escolher entre um pastel de vento e entre um pastel recheado, entre a barraca A ou a barraca B, são apenas imagens de analogia que a Sonia colocou, mas o pastel de vento é: você quer viver a vida vazia que você está com o outro? Ou com a outra? Ou você quer rechear a sua vida de coisas novas? Se tornar realmente com a devida valia que você sabe que é possível, dada a sua inteligência e a sua forma de analisar a vida. Consequentemente, traduzindo melhoria por busca da sabedoria, é inevitável a crítica. E ela não vem somente dos que estão conosco, convivendo conosco. Ela vem também daqueles que estão ao nosso redor. Pode não ser ostensiva a crítica. Pode não ser declarada a atitude de desestruturar o seu processo de crescimento. Ela pode vir oculta, de forma oculta, comentando com um, com o outro, até que todos, menos você, sabem que está submetido ao processo de crítica negativa. Assim, na live eu percebo que a Sônia deixou bem claro para nós. O movimento do primeiro passo de passar o risco da telha é seu. Não é do outro que está chamando. Se você tiver coragem, passe. Às vezes, você é muito mais corajoso em virar as costas e ir embora, para não entrar no conflito que vai acabar sendo manipulado por aquele que te desafiou. Às vezes, ter fé não significa, em nós mesmos, não significa nós termos atitudes desequilibradas. É tomar atitudes que mostram que mais vale a pena continuar o seu processo de crescimento, virando as costas para aquele que te critica e procura manter você sob o controle. Assim, jamais se libertará. Todos nós passamos por isso. As mulheres passam com mais intensidade e com mais frequência, devido ao processo de manipulação que os homens adoram fazer, né? De uma forma geral, não se preocupem com as críticas, meus queridos. Principalmente se elas são aquelas que denigrem, que te colocam para baixo. Olhe, e como, resumindo o que eu vou falar agora, ela já falou, quem critica quer comprar. Por isso que te coloca para baixo, para ficar no controle, no domínio, e você não tem nenhuma autonomia, só obedece. E se não obedecer, apanha. É isso, pequena.
Bem isso. Resumindo. Pode falar, Júnior. Ele está tentando abrir. Pode? Isso. Ó, eu vou dar o meu pequeno pitaco, bem rapidinho. Eu penso que, na grande maioria das vezes, a gente compra porque tem a sua autoestima fragilizada. Esse é um detalhe que eu tenho falado muito para muitos, quando tenho oportunidade, do amor próprio. O amor próprio é uma coisa muito, muito, muito importante. Então, para você não deixar a sua autoestima fragilizada, você tem que realmente estar sempre pensando nesse posicionamento da sua vida. O amor próprio. E a fragilidade da autoestima deixa você comprar muita coisa que não devia. É isso mesmo. É o que eu disse bem no início da live. Por ter uma imagem negativa de si próprio, uma autoestima negativada, uma baixa autoestima, então faz com que nós compramos o que não há necessidade. Muito bem, nós não temos mais nenhuma pergunta. Até a semana que vem. Muita paz para vocês, muita luz e bom fim de semana para todos. Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele aviso chega e interfere na sua vida e você nem percebe? Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe. É porque você não conhece o canal Sônia Divine. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida. Tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos. Tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa. Seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina, saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar, isso eu tenho certeza. Venha!